Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Francisco Xavier Pedro, cheia do CNID 2021. Sejam todos bem-vindos a este 7º Seminário Internacional de Cultura Digital, CNID 2021. O tema subjacente ao artigo a ser apresentado enuncia-se da seguinte forma: a produção interativa de podcast como ferramenta de leitura crítica da língua inglesa para a educação básica. Conosco a palestrante e articulista Ellen Ganti, que está a cursar o mestrado em Educação na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, é graduada em Letras, Língua Inglesa, Literatura de Língua Inglesa. E, então, como dizia, sejam todos bem-vindos e assim a palavra, doutora Ellen. Muito obrigada, professor. Então, eu inicio a minha fala. Eu me chamo Ellen Butongandim, sou aluna, mestranda da URI, a Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões, como bem apresentado já o professor, e eu venho compartilhar com vocês uma pesquisa realizada por mim e pela minha orientadora, doutora Ana Paula Teixeira Porto, que possui como titulação a produção interativa de podcast como ferramenta de leitura crítica de língua inglesa para a educação básica. Alguns pontos, então, introdutórios que vão apresentar a nossa pesquisa é que todo esse trabalho ele está envolto para o contexto de ensino de língua inglesa, tendo em vista as ferramentas tecnológicas e digitais possíveis a serem utilizadas nesse contexto, com o principal objetivo de promover, então, contextos novos de ensino e aprendizagem de língua, sobretudo a língua inglesa. A abordagem, então, desse uso de podcast que nós iremos fazer tem como objetivo central qualificar o processo de ensino-aprendizagem de língua inglesa no contexto formativo da educação básica. E algumas possibilidades que nós vamos discutir também durante a abordagem dessa pesquisa é a leitura crítica, o acesso à diversidade cultural, o desenvolvimento de habilidades comunicativas e linguísticas e o letramento digital. Tudo isso, então, pensando nessa junção entre a ferramenta podcast com as práticas de ensino-aprendizagem de língua inglesa no contexto da educação básica. Os nossos objetivos, então, aqui eu destaco 2. O primeiro deles, a reflexão, o refletir sobre o ensino de língua inglesa através dos principais documentos que norteiam a educação básica do país, a fim de compreender quais são os percursos a serem seguidos nas práticas de ensino-aprendizagem. E o segundo objetivo é analisar essas potencialidades da ferramenta tecnológica e digital podcast, com o propósito de apontar algumas contribuições da sua produção interativa para a qualificação de práticas de formação de leitores críticos de língua inglesa na educação básica. A nossa metodologia, então, ela vai estar abarcada por uma pesquisa exploratória, bibliográfica e documental, e a nossa análise de dados será de forma, então, qualitativa. O primeiro ponto e recorte da nossa pesquisa é analisar propriamente as práticas de ensino e aprendizagem da língua inglesa, considerando a formação leitora e o que dizem os principais documentos que norteiam a educação básica do país. Como primeiro documento, nós trazemos, então, a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB. Esse documento, então, vai considerar a língua inglesa como uma disciplina obrigatória a ser ofertada nesse contexto de ensino, que vai desde o ensino fundamental, os anos finais, até o ensino médio. E nesse contexto da educação básica, que se inicia no ensino fundamental, os anos finais, e o ensino médio, com esse ensino e aprendizagem da língua inglesa, o aluno ele vai poder interagir, produzir e conhecer inúmeras práticas diante do estudo da língua inglesa. Aqui, então, a perspectiva da produção, o aluno não somente como consumidor de materiais, mas também aquele que pode produzir. E nessas produções e consumos de materiais, diante desse ensino de língua inglesa, o aluno também vai poder acessar materiais diversos por meio das redes móveis. E
com essa interação entre produção e consumo, e também esse acesso a diversos materiais por meio das redes móveis, o aluno pode estabelecer contato com culturas diferentes. Aqui, uma demanda, um objetivo do nosso trabalho é traçar esse percurso crítico de análise diante desse processo de ensino-aprendizagem de língua inglesa, mas principalmente tendo em vista o diálogo constante entre a sociedade e os avanços tecnológicos e digitais que permeiam esse contexto, esse diálogo. E nós levamos aqui como ponto de partida que essa interação entre a sociedade e as transformações tecnológicas e digitais, elas se associam diretamente no ramo educativo e provocam modificações e transformações às formas de aprender e de ensinar. Aqui, como forma de reafirmar essas mudanças, nós trazemos uma afirmação feita por Dunbar em uma produção de Moura, na qual o autor diz que a sociedade do século XXI está a tornar-se uma sociedade de redes e de movimentos. A escola, ela deixará de ser a lecionadora, aquela que ensina, para se tornar uma gestora de conhecimento, tendo em vista que, por meio, então, dessa sociedade de redes e movimentos, o aluno, muitas vezes, ele tem contato com informações, com saberes por meio dessas redes, mas ele precisa de uma certa mediação, seja da escola ou do docente, para conseguir gestar esse conhecimento e fazer com que ele vire, então, um conhecimento efetivo, uma aprendizagem. Então, a transformação da informação para uma aprendizagem. Outro documento, então, que nós trazemos aqui para debate é a matriz de referência do Enem, que vai principalmente abarcar o contexto do ensino médio, por ser o exame nacional do ensino médio. Nesse contexto da matriz de referência do Enem, a língua inglesa, ela aparece como uma prática a ser desenvolvida por meio, um ensino a ser desenvolvido por meio da leitura crítica, a interpretação e o reconhecimento da diversidade linguística. E, sobretudo, aqui novamente, as tecnologias e o acesso a informações. E como forma de reafirmar esses conceitos, nós trazemos aqui ao lado uma citação desse documento, que é sobre a competência de área 2, que justamente, então, vai apresentar a língua nessa perspectiva de leitura, crítica, interpretação e reconhecimento da cultura e da diversidade linguística, e também das tecnologias digitais. Então, essa competência de área 2, ela nos diz, então, esse reconhecer e usar a língua estrangeira moderna como instrumento de acesso à informação e a outras culturas e grupos sociais. Aqui, então, a questão do acesso à informação e a outras culturas. Aqui, então, nós temos também, juntamente com essa competência de área 2, algumas habilidades. Aqui vai da habilidade número 5 até a habilidade número 8. A habilidade número 5, ela diz respeito à associação de vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. A habilidade 6, ela nos diz, então, sobre utilizar os reconhecimentos da língua estrangeira moderna e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. Então, aqui, novamente, reafirma a questão das informações, das tecnologias e do acesso à diversidade cultural. Já a habilidade 7, ela, então, apresenta esse relacionar o texto em língua estrangeira moderna, as estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. E, por fim, a última habilidade dessa competência é esse reconhecimento da importância da produção cultural de língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. Aqui é importante ressaltar que essa língua estrangeira moderna também se dá na medida em que nós observamos a língua espanhola também como uma língua estrangeira. Então, aqui abarca tanto a língua inglesa como a língua espanhola. E aqui as palavras-chave, então, acesso à informação, a outras culturas, às tecnologias e à diversidade cultural e linguística. E, por fim, o último documento, então, que nós trazemos para análise, para reafirmar e potencializar essa nossa perspectiva de junção entre a ferramenta podcast com o ensino de língua inglesa na educação básica, nós trazemos a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Nesse contexto da BNCC, a língua ela é apresentada de uma forma mais ampla, então, como uma língua franca,
híbrida, polifônica e multimodal, que possuem um caráter formativo e que também se considera as práticas de globalização. Nesse contexto também da Base Nacional Comum Curricular, a língua inglesa, enfim, desde da sua abordagem no ensino fundamental e do ensino médio, ela vai ser apresentada por meio de 5 eixos, que vão organizar, então, esse ensino da língua inglesa. Destacam-se, então, os 5 eixos: a oralidade, a leitura, a escrita, os conhecimentos linguísticos e a dimensão cultural. Por fim, aqui reafirma-se de novo as possibilidades ofertadas pelas tecnologias digitais em junção com as práticas de linguagem. Então, é essa soma, as práticas de linguagem, mais as possibilidades ofertadas pelas tecnologias digitais. Aqui ao lado, nós trazemos também uma citação da BNCC, que vai abarcar justamente esses pontos citados anteriormente. Na citação, então, as práticas de linguagem contemporâneas não só envolvem novos gêneros e textos cada vez mais multissemióticos e multimediáticos, como também novas formas de produzir, de configurar, de disponibilizar, de replicar e de interagir. As novas ferramentas de edição de textos, áudios, fotos, vídeos tornam acessíveis a qualquer uma produção e disponibilização de textos multissemióticos nas redes sociais e outros ambientes da web. Não só é possível acessar conteúdos variados em diferentes mídias, como também reproduzir e publicar fotos, vídeos diversos, podcasts, infográficos, enciclopédias colaborativas, revistas e livros digitais. Então, aqui, a Base Nacional Comum Curricular reafirma a existência de novos gêneros que podem ser cada vez mais multissemióticos e multimediáticos, e também reafirma a perspectiva do aluno não somente como consumidor, mas como produtor. E aqui, então, ele destaca a produção e o consumo de fotos, de vídeos e também de podcast, que é o nosso objeto de ensino. O segundo tópico, então, da nossa pesquisa é justamente a produção interativa de podcast. Nessa sessão, nós iremos desenvolver, então, algumas reflexões acerca do que é esse podcast e do que ele pode ser utilizado nas práticas de ensino, como que ele pode ser utilizado e quais são as potencialidades que ele pode vir a desenvolver nesse contexto formativo, na educação básica. Aqui nós trazemos, então, algumas reflexões que irão nos auxiliar nesse entendimento. O podcast, segundo Reis, Gomes e Link, é uma ferramenta tecnológica digital da web. E essa definição, então, ela também vai ao encontro do que Barros e Menta afirmam. Podcast, para esses autores, é uma palavra que vem do laço criado entre iPod, aparelho produzido pela Apple, que reproduz MP3, e broadcast, a transmissão, podendo defini-lo como sendo um programa de rádio personalizado, gravado nas extensões de MP3, OGG ou MP4, que são formatos digitais que permitem armazenar músicas e arquivos de áudio em um espaço relativamente pequeno. Aqui, esse podcast, ele é um material entregue e produzido em forma de áudio. Ele aqui, como os autores afirmam, ele é muito semelhante às produções de rádio. Mas o podcast, ele se distancia também, de certa forma, porque ele vai ficar disponível para que os ouvintes possam escutar quando quiser, diferentemente de algum programa de rádio, que é, então, transmitido ao vivo. Segundo o Rosel Aguiar, esse podcast é também uma série de arquivos de mídia atualizados regularmente, que podem ser reproduzidos em vários dispositivos portáteis e estáticos, e são distribuídos pela internet por meio de um serviço de assinatura. Aqui, então, nessa fala, é importante destacar a interatividade e a facilidade de acesso à produção e também ao consumo de podcasts, tendo em vista que esses recursos de áudio, eles podem ser tanto criados como acessados por meio de um simples celular. Então, isso reafirma que as práticas com essa ferramenta podem ser feitas de forma muito fácil, tendo em vista que a maioria dos jovens da atualidade possuem essa ferramenta portátil, os celulares. E aqui, então, o último tópico a ser destacado é que o podcast, ele possibilita dois lados.
tanto o acesso a diferentes conteúdos através do áudio, aqui nós reafirmamos os conteúdos em língua inglesa, tendo em vista que esse recurso vai ser utilizado nas práticas de ensino de língua. E também, além desse acesso a diferentes materiais, os podcasts, eles também podem ser oferecidos aos alunos como uma opção de gravação da própria fala. Então, o aluno como produtor de materiais. Em língua inglesa, novamente, é importante reafirmar essa perspectiva. Então, diante dessa ferramenta citada pela Base Nacional Comum Curricular, nós listamos aqui 5 potencialidades que vão nos auxiliar nesse entendimento. Como já destaquei, essa ferramenta ela é de um fácil acesso, justamente por ser disponibilizada e acessada por meio de uma ferramenta portátil, um celular, e os jovens, como eu já reafirmei, eles possuem acesso a essas ferramentas. Essa ferramenta também é muito atrativa e interativa, e essas promoções de práticas dentro do contexto escolar, elas vão se distanciar também das práticas escolares convencionais, tendo em vista que, então, serão utilizados materiais digitais e tecnológicos nessas práticas de ensino, indo além, então, do material impresso, que geralmente é o material, então, que é mais utilizado nas práticas de ensino nas escolas. E também o podcast, ele se destaca pelo desenvolvimento de habilidades comunicativas de língua inglesa. O speaking, a fala, tendo em vista que o aluno pode gravar a sua própria fala diante de temáticas e conteúdos diversos pedidos, então, pelo docente. O listening, a escuta, então, de outros materiais, aqui considerando o aluno como o consumidor de materiais. E a comprehension, a compreensão do que ele está ouvindo. E, por fim, aqui eu destaco o letramento digital e o estudo da língua-alvo, que também podem ser desenvolvidos como práticas nessas perspectivas. Aqui, então, eu destaco também uma fala de Reis e Gomes, que vão corroborar com todas essas minhas afirmações. A aprendizagem da língua-alvo deve acontecer por meio da interação com novas ferramentas e gêneros digitais disponibilizados na internet, já que o ensino desse contexto requer novas práticas e formas de produção da linguagem, novos modos de produção interativa e colaborativa de textos, considerando as hibridicidades destes, bem como o compartilhamento dos saberes produzidos. Outra fala, então, de Oliveira e Cardoso, eles nos dizem que, relativamente à utilização de podcasts no ensino da língua inglesa, os benefícios do seu uso destacam-se, uma vez que o ensino das línguas, a pronúncia, a acentuação e a inflexão são essenciais para a sua correta aprendizagem. Por outro lado, a gravação e disponibilização aos alunos de podcasts poderá também ajudar a comatar as faltas de oportunidades dos alunos ouvirem outros idiomas em contexto escolar. Então, ambos os autores vão destacar essa possibilidade do aluno produzir um material em forma de áudio, desenvolvendo habilidades importantes para a fluência em língua estrangeira. Aqui, então, nós destacamos todos os conhecimentos que são necessários, né, dentro da língua, mas também a questão da pronúncia, a acentuação, a inflexão. E, por outro lado, além da produção desses materiais, a possibilidade do aluno ouvir materiais produzidos por outros alunos, como, por exemplo, né, aqui, então, ele destaca que muitas vezes não há essa possibilidade de os alunos ouvirem outros falantes no contexto escolar. Então, o podcast pode ser uma forma de aproximar os alunos ao uso da língua real, do dia a dia, com nativos que realmente falam a língua inglesa em outros países. Então, pode-se haver, então, essa multiculturalidade, essa interculturalidade dentro do contexto escolar. E aqui nós destacamos outras possibilidades. A criação de uma página digital para postagem dessas produções. Então, aqui os alunos, além de produzirem os seus materiais, também terem a possibilidade de postar esses produtos nas redes móveis, para que outros alunos, enfim, outras pessoas possam ouvir essas produções. Outra possibilidade aqui que eu quero destacar é os momentos de discussões, a organização de um roteiro para fala, a sistematização das principais ideias a serem exploradas, o posicionamento crítico, a respiração, a expressão oral, a entonação e persuasão. Então, aqui são vários pontos
que também podem ser desenvolvidos com essas práticas de uso da ferramenta podcast, né? O aluno saber que para ele poder gravar um produto de áudio, ele precisa organizar um roteiro, ele precisa esquematizar as principais ideias e também construir um posicionamento crítico acerca daquele material que ele está produzindo, acerca de uma temática, de algum tema que o professor, então, pede para que ele produza esse material, e também questões mais técnicas, né? A respiração, a expressão oral, a expressão também da questão da entonação e a persuasão, conforme o objetivo, então, dessa produção de material de áudio. Então, aqui, de forma bem resumida, eu quero destacar essas possibilidades da ferramenta podcast, mas, nesse caso, considerando os eixos da Base Nacional Comum Curricular para a Língua Inglesa. Então, aqui, como vocês podem ver, nós temos divididos os 5 eixos: a oralidade, a leitura, a escrita, os conhecimentos linguísticos e, por fim, a dimensão intercultural. Diante da oralidade, o aluno ele pode desenvolver a sua fala, por meio, então, da gravação de áudio. Também ele pode desenvolver a escuta, por meio do consumo, então, de materiais já prontos, e também desenvolver a sua pronúncia e sua entonação, o ritmo da fala, e também, aqui eu destaco como uma potencialidade muito positiva dessa ferramenta, é fazer com que o aluno faça o outro compreender o que ele está dizendo, mas também esse fazer-se compreender, a compreensão do outro, quando ele está ouvindo algum material, e no momento que ele está gravando, ele se fazer compreender pelo outro. Já diante da leitura, o desenvolvimento aqui ele vai estar pautado no desenvolver estratégias de persuasão, também aqui no gênero verbal, né, a possibilidade de desenvolver diferentes modos de leitura, de exposição de ideias e argumentos e posicionamento crítico, que é, então, uma prática que vai além da escrita. Aqui, então, ele vai ter que desenvolver a sua leitura, a exposição das ideias, os argumentos de posicionamento crítico, tudo por meio da sua gravação, do áudio. E, por fim, aqui, diante da leitura, a leitura de mundo, de novos contextos de fala, quando ele estiver ouvindo materiais produzidos por outras pessoas em outros contextos. Diante da escrita, aqui, então, o nosso terceiro eixo da Base Nacional Comum Curricular, eu destaco a produção colaborativa ou individual, que essa produção, então, de podcast pode ser feita de forma colaborativa, com um colega, enfim, ou de forma individual. Aqui também destaco, diante da escrita, o planejamento, a produção, a esquematização de ideias, o roteiro de fala, que o aluno ele precisa ter em mente a introdução da sua fala, o desenvolvimento dos seus argumentos e a conclusão, e também o desenvolvimento do protagonismo. Diante dos conhecimentos linguísticos, nós temos aqui, então, como potencialidade a prática de uso, a análise e reflexão da língua por meio da gravação do áudio, considerando as práticas de oralidade, leitura e escrita, e também a prática de considerar e de prever qual será o público-alvo, ou, né, tendo em vista já de antemão qual vai ser o público-alvo que vai estar ouvindo a minha produção. E aqui, então, detendo-se a adequação, o padrão, a variação linguística e a inteligibilidade. E, por fim, considerando, então, o último eixo da Base Nacional Comum Curricular, a dimensão intercultural, o aluno ele vai poder ter contato com diferentes realidades, diferentes sotaques, diferentes culturas, repertórios linguísticos, dialetos em situações reais de comunicação. E também vai ter a experiência de imergir como nativos por meio da escuta desses áudios que ele pode ter contato, então, no momento de consumir materiais já produzidos e disponíveis nas redes, por exemplo. Algumas, então, considerações finais. Nós gostaríamos de reiterar, então, essa importância da utilização e produção de podcast de forma interativa em contextos de ensino-aprendizagem de língua inglesa. Aqui é interativa porque ele vai estar sendo mediado por vários fatores, sejam eles externos, mas também internos, produzindo materiais de forma individual ou de forma colaborativa com outros colegas. E aqui, então, destacamos que tudo isso vai desenvolver muitas das habilidades, né, diante da ferramenta,
E também tudo isso vai auxiliar, então, nessa formação de leitor crítico de língua inglesa. E também considerando o letramento digital durante a formação básica. O aluno compreender, então, que uma simples ferramenta, como o celular, uma ferramenta portátil, pode auxiliar ele nesse percurso de aprendizagem, sobretudo de língua inglesa. O segundo ponto que nós gostaríamos de considerar aqui é que essa ferramenta contribui para o desenvolvimento das competências essenciais apontadas pelos documentos que norteiam a educação básica nacional. E aqui eu destaco duas: esse contato com a cultura e com a diversidade linguística, e também outro ponto muito citado pelos documentos, que é o contato e a produção juntamente com as tecnologias digitais. O aluno não só consumir materiais, mas também ser o autor de muitos materiais, como, por exemplo, o podcast, que aqui nesse trabalho nós desenvolvemos as reflexões. E, por fim, e mais importante de todos, considerando o professor em todo esse contexto, é que o sucesso desse uso de podcast como ferramenta de aprendizagem e ensino de língua inglesa na escola, ele depende também de um planejamento pedagógico do professor, que deve considerar os recursos disponíveis na sua prática, bem como os objetivos que se pretende alcançar. Todas as atividades programadas para o uso da ferramenta devem ainda estar contextualizadas em situações reais de uso da língua, para que se proporcione um efetivo enriquecimento das práticas sociocomunicativas, uma abordagem interativa de língua inglesa na sala de aula, seja essa sala de aula virtual, como agora, nesse contexto pandêmico, nós estamos vivenciando, como uma sala de aula presencial. Então, aqui, essa produção interativa de podcast pode ser utilizada em inúmeras práticas de ensino, sempre tendo em vista os objetivos que se quer alcançar e também apresentar essa prática de uma forma contextualizada. Então, ela pode ser desenvolvida com quaisquer tipos de temáticas, de propósitos, de objetivos a serem destacados. Então, essas seriam as nossas considerações finais. Agora eu destaco para vocês algumas das referências que nós utilizamos para desenvolver esse trabalho. Dentre os principais documentos que norteiam a educação básica do país, nós destacamos também outros autores e pesquisadores dessas temáticas, da produção do podcast e das tecnologias digitais. Eu gostaria de agradecer a todos que estão me ouvindo e também por essa oportunidade de compartilhar essas nossas pesquisas, essas nossas reflexões. Muito obrigada. Doutora Helena, nós agradecemos, eu pessoalmente agradeço e fiquei muito, muito impressionado porque a doutora traz um tema de muita atualidade, ou seja, o impacto da transformação digital no processo de ensino e aprendizagem, e neste caso, um instrumento podcast. E fiquei muito, muito maravilhado também quando percebi, ao longo da sua exposição, que este processo vem até revolucionar aquilo que é o modelo tradicional do ensino. Ou seja, uma sala confinada num espaço e num tempo. Com podcast, nós viemos facilar todo este cenário em que o professor e o aluno aprendem em qualquer lugar e em qualquer espaço, em qualquer tempo. Portanto, professora, estamos de parabéns. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, por esse seu rico trabalho. E obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada.